Olá pessoal, eu sou Marquinho Martinelli, estou falando aqui de São Carlos, gravando o CredAssisc Cast, um projeto de educação financeira que é patrocinado pela Sicoob CredAssisc. E o que é a Sicoob CredAssisc? É uma cooperativa de crédito sediada em São Carlos, que atende Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Tirapina, aqui no centro do estado de São Paulo. Nesse projeto a gente fala de educação financeira e traz convidados que são muito interessantes, desde o funcionário, dirigente, conselheiro, mas principalmente o cooperado, né? A gente traz o cooperado para conversar, saber como é que ele encara a educação financeira, como que ele encara a existência da cooperativa, para ver se a gente ainda faz sentido na vida da pessoa. Também aprendemos muito com o cooperado, com os entrevistados, porque eles trazem o que eles fazem no dia a dia, né? Qual que é a missão de vida, qual que é o seu trabalho, onde que ele ganha dinheiro, onde é que ele paga suas contas, que produto comercializa, que serviço que presta. Então, esse é o nosso jeito também de demonstrar o interesse pela comunidade. Então, cooperativa de crédito, ela tem alguns objetivos, né? Um deles é fornecer serviços financeiros, produtos financeiros para os seus cooperados. O segundo objetivo é a educação financeira. E, principalmente, se a gente consegue fazer isso ainda demonstrando o interesse pela comunidade, dando visibilidade ao projeto das pessoas, nós acreditamos que estamos ajudando duplamente. Ajuda a divulgar a cooperativa e, ao mesmo tempo, ajuda a divulgar o negócio do nosso cooperado. E é para isso que a gente trouxe hoje um escritor famoso aqui na região, no Brasil todo, mas assim, o Antônio Faz é um querido amigo, veio para conversar com a gente sobre como é que ele chegou na cooperativa de crédito, como é que ele encara o fato dele ser também conselheiro fiscal da nossa cooperativa de crédito e outros assuntos que nós vamos conversar aqui. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Já respondendo a sua primeira pergunta, como que a gente chegou na CredAssisc, é que nós fundamos em São Carlos, em 2022, a Academia Literária de São Carlos, que tem estatuto, tem CNPJ, é uma entidade sem fins lucrativos e teria que ter uma conta bancária. Lá dentro tinha assim, Banco do Brasil, Banco Itaú, outra cooperativa. Eu falei, não, vamos ficar numa cooperativa que é de São Carlos, porque a gente está tentando desenvolver cultura, literatura, em primeiro lugar, dentro de São Carlos. Então, a gente tem que acompanhar o que faz aqui cada entidade de São Carlos. As instituições locais, as diretorias são locais, né? É mais fácil encontrar, conversar, né? Imagina. Sim, e agir também. Porque a gente percebe que as entidades, nominando algumas, a Associação Comercial, a OAB, a Associação dos Engenheiros, sim, não tem departamento de cultura. Se dedica um pouco a cursos, a encontros, comemorações, mas não tem o departamento de cultura. E se a gente quiser um dia mudar a sociedade, vai ter que ser através da cultura. Em alemão, o Freud tem um livro que chama O Mal-Estar na Civilização. Civilização e cultura em alemão é praticamente a mesma palavra. Então, a nossa missão não é só escrever, não é só publicar, não é só criar eventos, mas é mudar internamente a própria cidade, mudar nós mesmos para entender essa dinâmica, aquela pergunta clássica que todo mundo faz, por que as pessoas não leem? Então, o primeiro passo foi a gente ter a conta bancária num banco de São Carlos. Na verdade, você está me dizendo que há uma certa sinergia, um certo interesse comum, né? Do lado de uma associação literária, a promoção da cultura, e do outro lado, entidades que gostariam de fomentar a cultura e, por vezes, não é o seu trabalho principal, né? Não precisa de apoio para isso, imagina. E nem sabe que não estão fazendo isso, porque a cultura, ela
ela anda num meio que é meio... Tem entretenimento, tem cultura e tem educação. Muita gente está trabalhando a educação, é muito importante, e pensa que é cultura. Muita gente está trabalhando ou gastando seu tempo, seu dinheiro com entretenimento e pensa que é cultura. Eu adoro entretenimento, adoro educação, mas a gente tem que colocar essas divisas onde elas estão, porque sem cultura você não tem educação. A cultura, dá até para depois aprofundar um pouquinho nisso, ela vem antes da educação. Eu tive num evento na Academia Paulista de Letras e estava conversando com o Pedro Bandeira, aquele da Droga da Obediência, e ele falou, olha, ler é mais importante que estudar. Eu sabia disso de alguma maneira, mas eu não tinha um discurso para isso, eu não tinha como explicar para alguém, falar, ó, é mais importante que seu filho saiba ler e leia do que ele estudar. A leitura de livros antecede o estudo, a educação. Quanto à leitura, eu estou seguindo um conselho seu, deixa eu já falar ainda, eu estou seguindo um conselho do Antônio Faz, que eu dizia para ele sobre leitura dos livros, e ele falou, olha, tenta o caminho do livro digital, que pode ser mais conveniente. E eu passei a ler o livro no formato digital, e o fato de poder escalar o tamanho da fonte, da letra, de maneira a eu dispensar o óculos de leitura, ajudou a ler mais e mais rápido. Muito obrigado pela dica, viu? Mas estava falando o seguinte, nesse universo de um excesso de informação, seja dentro, por exemplo, dentro da cooperativa, chega lá um monte de normativas, documentos que orientam o dia a dia. Ponto. Um volume enorme. Os funcionários que trabalham em uma cooperativa de crédito sabem o que é isso. Todo dia chega um monte de informação para você digerir. Para as pessoas que recebem o WhatsApp, notícia, tudo que chega pelo celular, e as pessoas que passam por uma, sei lá, por uma gôndola no aeroporto e compram um livro para ler, outro que ainda quem compra o jornal físico, né, possa ler o jornal físico, me conta um pouco como lidar com esse mundo de informação, por um lado, que é o volume, e como lidar com essa questão do tempo ou do prazer da leitura, que me parece que são campos diferentes, né? Como é que faz isso no século XXI? Toda leitura, tudo chega para a gente pela leitura. Claro que você pode assistir um vídeo, alguém está assistindo esse podcast, mas a gente adquire conhecimento mesmo pela leitura. Aquele que tem facilidade para ler ganha muito, até porque de quando foi feita a escrita, o mundo mudou radicalmente, porque você só recebia notícia do seu ancestral vivo, como se vivia pouco. A partir do momento que passou a ter escrita e você pôde ler, é mais bacana. Agora, você imaginar que você pode ler um cara que está em Brasília, no Rio Grande do Sul, em outro país, e ele dá uma informação para você, é muito bacana. Então, ler é fundamental. Uma das coisas que a gente tem que fazer hoje é selecionar o que vai ler. Isso tem sido o desafio. Quando a gente era moleque, o professor detinha o conhecimento, ele detinha a enciclopédia. Agora não. O filho descobre rápido que o pai não sabe tanto assim ou quase nada, porque ele tem na palma da mão o celular. Então é muito importante que se desenvolva a leitura e se saiba escolher a sua fonte de referências. Com esse monte de fake news que tem, esse monte de desinformação, se você não tem capacidade de avaliar qual que pode ser verdade, qual não pode não ser verdade, isso é meio traumático. Deixa eu te perguntar, então. Assim, a pessoa que tem mais hábito de ler de várias fontes,
ela tem condição de fazer um julgamento melhor sobre a qualidade do que ela vai escolher para ler? A pessoa que lê mais, ela consegue bater o olho numa obra ou num conteúdo e falar, não, isso aqui eu não vou ler porque isso aqui não é bom. Eu tenho uma coisa que eu desenvolvi para ler, eu ia falar técnica, mas não acho que seja técnica. Eu leio quase tudo e leio muito rápido, sem desacreditar ou acreditar daquilo que eu estou lendo. Então, eu vou ler uma notícia de jornal bem curta. Tá. Eu leio ela inteira numa velocidade muito rápida. Se eu achar que vale a pena, eu vou voltar a ler e vou fazer uma leitura analítica. A minha primeira leitura, ela nunca é analítica, seja para literatura, seja para filosofia, matemática. Eu leio. E depois eu vou reler. Depois você decide se volta ou não nessa leitura. E com essa ideia, eu fiz uma coisa muito interessante para a minha própria aprendizagem. Então, alguns temas que eu gostava, eu ia ver o que aquela pessoa lia. É mais fácil eu falar isso em filosofia, mas a minha primeira formação é em ciência da computação. Eu vim para São Carlos fazer computação na Federal. Fala um pouquinho de você. Tá? Então, eu vim para cá fazer computação. E eu sempre tive muita curiosidade. E aí, eu gostava de saber o que meu professor lia. Aí, eu vendo o que ele lia, eu gostava de saber o que aquele cara que ele lia. Então, quando eu falo que é mais fácil fazer isso em filosofia, as ideias do Freud eu acho muito interessante. Mas eu descobri que Freud leu Dostoiévski, Nietzsche. E aí fui vendo que esses caras liam. Recentemente, eu li bastante coisa sobre mitologia grega, que todos se fundamentam lá. E cada vez que eu vejo alguma coisa, como que eu fundamento se aquilo faz sentido ou não, de qualquer área? Pela matemática, que eu sei, por um pouco de física, por um pouco de química, por um pouco de biologia, mas toda uma leitura de alguém curioso. E a primeira leitura não era analítica. Então é o que chega para mim. Com o tempo você vai selecionando o canal de TV que você gosta, programa que você gosta, e você desenvolve isso por si só. Você acaba sendo um pouco produto das pessoas com quem você convive. Da ciência da computação a escrever como autor, né, de livros e também de fazer biógrafo. Como é que se dá essa mudança tua, né? E me diga uma coisa. Ainda se vende livros, as pessoas, o mercado editorial ainda é um mercado importante no mundo, no Brasil, quer dizer, ainda as pessoas compram livros, como é que funciona para quem está dentro dessa indústria cultural? As pessoas ainda compram livro e as pessoas, a maior parte, diz preferir livro em papel. É mais prático, né? Eu não acho mais prático. Eu prefiro ler livro digital. Eu tenho um Kindle e o Kindle me traz um monte de vantagens. Por exemplo, eu vou viajar, eu levo o Kindle que tem 200, 300 livros à mão, porque eu estou sempre lendo vários livros ao mesmo tempo. O Kindle tem uma outra coisa que é muito bacana, como você falou, ao aumentar a letra, estreita a coluna. Então, você lê mais rápido com colunas estreitas. Colunas muito longas cansam para ler. A própria mudança de linha desgasta o olhar. Tá. E o Kindle tem uma vantagem fantástica, que é o dicionário. Eu estou lendo... O Kindle, uma vantagem também é que a tela é opaca, ela não brilha, ela não é que nem celular, que nem um tablet, que nem um computador. A tela é opaca. Ela tem uma iluminação por fora que não brilha. Mas eu estou lendo, se eu segurar uma palavra, abre o dicionário.
mesmo, eu acho que eu Aí tenho... está dentro daquele Antônio Faz curioso, né? Sim, e não é só isso. Por exemplo, tem palavras que eu posso seguir lendo sem saber o pleno significado dela. É que aí entra outra coisa e aí essa conversa vai abrindo. Uma delas, eu tenho um vocabulário que eu uso para falar, para escrever, mas meu vocabulário é muito maior que esse para eu ouvir, para eu ler. Então eu melhoro esse meu vocabulário de falar e de escrever, e não só isso. Porque pode ser, mas para que precisa falar complicado? Para viver para uma vida comum não precisa de muitas palavras, né? Mas para entender o mundo precisa de muitas. Para pensar precisa. Então, esse vocabulário que eu uso para pensar não é o mesmo que eu vou falar. Eu transito por esses vocabulários. Como eu acabo lendo em mais de um idioma, então o meu pensar ele aumenta porque ele pensa em outros idiomas, e quando eu leio livros em outros idiomas, o que acaba acontecendo? Vem embutido um clima, uma geografia, uma história. Forma uma imagem mental, né? Forma tudo mais amplo. Esse é o critério até depois para selecionar. Então, isso é muito bacana. Tentar explicar por que é bom ler. Embora a maior parte não vai gostar de ler. Não é uma coisa tão agradável. E eu tenho estudado isso desde 2004. Por que as pessoas leem pouco? Um dos motivos é porque ler é coisa de gente que fica sozinho, quieto, não pode ter tanto barulho, não pode ter agitação. Você não pode estar lendo, faz uma coisa, vai para outro lugar. Não, você se concentra. E aí está o grande benefício da leitura. Quem está lendo não está brigando. Se você tem pessoas que são casadas, têm filhos, evita conflito dentro de casa. Porque cada um está lendo, cada um está fazendo uma coisa que serena um pouco, acalma. É um prazer enorme, é quase terapêutico, independente do conteúdo da leitura. O simples fato de você tirar o ruído do mundo. Você vai arranjando um tempo para você, no fundo, né? Sim, um tempo que você trabalha o cérebro, as ideias, os conceitos. Então a gente vê que quem lê, e é diferente de quem assiste a um documentário, trabalha essa imagem, essa imaginação de uma maneira mais ampla. Ele fica talvez um pouco mais teórico, mas eu tenho muita dificuldade em começar uma tarefa que eu não saiba o fim. Eu sei que eu não sei o fim, eu nunca vou saber. Mas eu tenho dificuldade se eu não tenho um planejamento mínimo. Tem uma parte criativa que já antevê o fim e já meio que planeja isso, né? Sim, por exemplo. E escrever, mas deixa eu te cortar um minutinho, mas escrever, quer dizer, uma coisa é leitura, a gente falou bastante. E escrever, o trabalho de autor, foi uma evolução ou você desde criança gostava de escrever? Como é que funciona isso? Não, gostava de escrever, até porque eu tinha um problema. Eu meu filho, talvez meu pai, somos disléxicos. Aquela letra horrível, aquela dificuldade em ficar num tema que é diferente de ser... Todo mundo diagnostica hoje como déficit de atenção. Certo. Então, minha letra era muito ruim. Eu gostava de falar, de contar história. Mas com o tempo, claro, eu tinha que melhorar a letra. Nesse livro, o último livro, inclusive é verdade o que eu conto aqui, como eu melhorei a letra. Eu tinha um amigo que escrevia com letra de forma na 6ª série. Eu achei genial, que dava para ler o que ele escrevia. E aí eu levei um ano, 2 talvez, mudando a letra.
Então eu não escrevia. A letra cursiva não dava para ler originalmente? Não. Até hoje, se eu tiver que fazer anotação mesmo rápida, eu tenho que ler em seguida, porque senão depois não leio. Mas minhas coisas que eu escrevo... Eu quando estou dando aula, eu falo para os alunos que eles têm um hábito de escrever uma atividade escolar. Eles entregam para o professor e nunca mais eles leem aquilo que eles entregaram para o professor. Quer dizer, não há o hábito de revisitar o texto. Por que as pessoas fazem isso agora? Mão única, né? Produz um e-mail, já manda, mas a pessoa nunca mais vai reler o e-mail dela, o bilhete, a redação para o professor. É como se fosse uma via de mão única e parece que não tem oportunidade de aprender com o próprio texto, né? Eu tenho um truque que deveria ser óbvio. Eu vejo várias pessoas que têm um grupo no WhatsApp consigo mesmo. A maior parte dos meus amigos. Então, se eu for escrever uma coisa que eu julgo importante para alguém, eu tenho uma pressão maior, porque é mais feio eu escrever errado, né? Imagina. A expectativa acontece, a pessoa fala, pô, o cara escreve casa com Z. Sim. Então, eu escrevo antes, não todas as mensagens, sim, claro, mas eu escrevo antes nesse grupo. De novo, quando é importante, quando não é uma resposta simples, que não tem problema, está errado. Mas eu escrevo, e outra coisa que eu percebi, mesmo no WhatsApp, se aparecer o ler mais, já dá uma preguiça no leitor. Tá. Então eu divido em mensagens curtas e mando. Só que se eu enviar para você uma mensagem curta, outra, corre o risco de você escrever no meio. Então eu escrevo nesse grupo, que chama Eu Comigo Mesmo, e encaminho todas. E aí eu sou obrigado a reler, para ver se faz sentido ou não. A releitura é essencial. A gente está falando de improviso aqui, mas a maior parte dessas coisas eu já falei muito, já repeti. É claro que depois tenho aqui e ali um corte para melhorar se saiu algo sem senso. Eu costumo dizer aqui no podcast, dá mais ibope quando a gente erra. Quando a gente acerta, ninguém presta atenção. Não tem a menor dúvida. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Diga uma coisa. E essa sua experiência também além de mentor ou um dos fundadores de uma academia, que é uma organização não governamental, focada em desenvolver a cultura literária em São Carlos, essa sua carreira de escritor. Me diga uma coisa. Quando você se aproxima de um projeto com uma cooperativa de crédito, que nos interessa falar um pouco aqui, ela também, você enxerga essa cooperativa e eu queria, como você falou, estamos no improviso, quer dizer, qual o papel que você julga que tem uma cooperativa de crédito numa cidade igual São Carlos e região? Quer dizer, assim como a Academia de Letras tem um papel que você já estava descrevendo para a gente, como é que você imagina que uma cooperativa de crédito pode contribuir para o desenvolvimento da comunidade, com e para além da questão financeira? As cooperativas, por si só, seria o ideal de mundo, né? Onde todo mundo cooperasse, trabalhasse em conjunto. Em vez de competir, né? Coopera. Em vez de competir, coopera, colabora. Isso. De modo que dá menos trabalho para cada um e ajuda, de certa maneira, para que todos construam um projeto. Eu sei que é difícil harmonizar. Eu sempre gostei de trabalho voluntário, de participar de coisas em que não houvesse ganho financeiro. Eu sempre achei isso interessante, não sei por quê. Então, quando eu conheci um pouco mais da Crediassisc, eu percebi que eu estava lidando com outro público que não é mais o público que eu lido. Eu sempre lidei com empresas por conta de ter feito ciência da computação, por ter feito uma carreira desenvolvendo software.
Então, eu entendia o problema das empresas e fazer software é muito simples. É só você olhar o que o sistema precisa para fazer a entrada, processar, armazenar e processar aqueles dados e gerar saídas, que podem ser relatórios, mas pode ser uma tela que peça alguma coisa. Todo mundo usa hoje aplicativos. Então, o meio disso é fácil, não é algo complicado. E na cooperativa, eu fui descobrindo outras pessoas. E isso foi muito bacana. E para mim, em particular, foi bacana porque eu me afastei de empresa formalmente em 2015. Foi meu último trabalho na área de software. E agora eu volto a entender isso, e é bacana, porque eu voltei a estudar contabilidade. Eu sou preguiçoso, eu não gosto de estudar, mas eu acho que tem que estudar. Então, o primeiro desafio foi fazer cursos para entender como que funciona a cooperativa e como que funciona o conselho fiscal. Que olhar que a gente tem que ter para aquilo. E entender os fundamentos. Eu posso dar um exemplo prático. Dentro do conselho fiscal, às vezes, a gente discute a inadimplência. E falta, às vezes, entender que a cooperativa ela tem que emprestar dinheiro de uma forma diferente dos bancos, às vezes com um risco um pouco maior, com um ganho um pouco menor, porque ela está apostando em gente da nossa cidade, da nossa região. Gente que muitas vezes o banco tradicional já fechou as portas, né, para aquela pessoa. Sim, e é aquela oportunidade da pessoa se reeducar. Quando você falou de educação financeira, o papel da cooperativa é promover a educação financeira. É uma aposta naquele ser humano para que ele se supere, vire uma página, eventualmente tem uma crise financeira, mas junto com a gente, uma aposta que aquele negócio, aquela pessoa, ela pode se reeducar e depois ter prosperidade financeira. Sim, e vários não vão ser mega empresários como normalmente tem os grandes bancos. Então, o papel da cooperativa é muito bacana. E entender isso por dentro leva a entender o ser humano. Escritor vive de entender o ser humano. Sim. A escrita tenta resolver um problema que é o seguinte: como que a gente se relaciona com as coisas, com o mundo e com as pessoas? Todo livro de literatura vai tratar disso. Alguns livros são de aconselhamento, a pessoa já dá a solução. Em geral, quem dá a solução é porque não entendeu ainda o problema. O problema sempre é muito maior. Eu até vou dizer que, dentro de uma área que eu gosto, de filosofia, não tem solução. Você tem que ir tocando. E não dá. O que funcionou para mim não funciona para você, e talvez não funcione para mim de novo. Eu tenho que estar toda hora revendo o sistema para ver como que ele se adapta. E essa parte é muito bonita, conviver com gente. Então, quando por exemplo, teve a assembleia há poucos dias da Crediassisc, então você interage com um monte de gente que você não ia tivemos conhecer. Um recorde de pessoas, né? Mais de 200 pessoas na Assembleia, foi muito legal. Você esteve lá, pessoal, assim, a cooperativa tem que fazer uma reunião anual, pelo menos uma, né? Uma reunião convida todos os cooperados, né? Uma parcela comparece, muitos levando seus familiares, e nós tivemos aí a celebração, a 20ª Assembleia. Nós tivemos o recorde de público, número recorde também de cooperados participando, e uma troca de experiência, ou pelo menos um reencontrar das pessoas muito importante, né?
E, de quebra, também muita informação, muitos dados, muitos números, né? Como funciona a cooperativa. Foi um domingo muito legal. E gostou da Assembleia? Foi bacana? Foi bacana, é a terceira que eu participo. A primeira eu não sabia nada, agora eu sei um pouco, até porque eu sei ler os relatórios e tudo mais, e essa parte é uma parte que é gostoso saber. Você vai montando aquele quebra-cabeça da vida da gente, que é o relacionamento, números, pessoas, influências. Eu sempre procuro sentar com pelo menos uma ou duas pessoas que eu não conheço. Porque essa oportunidade de você ser colocado com outras pessoas que você não tem a menor ideia de quem é muito legal. Eu tive o privilégio, eu faço parte das empresas que fundaram o Parktec. E nessa época nós fomos para muitos congressos no exterior. E lá eles têm um hábito bacana, que é colocar aleatoriamente pessoas em mesas. Então, daí a pouco você está sentado, eu estava nos Estados Unidos, do meu lado estava um banqueiro alemão, do outro estava uma representante do governo francês, e é inimaginável tudo isso que você pode ter. E mesmo aqui dentro da nossa cidade, você conversar com pessoas diferentes, então proporcionar esses encontros é muito bacana. Bem, Antônio Fages, eu quero agradecer, estamos chegando no final da gravação, a gente conversaria aqui por horas, você vai ter outra oportunidade. Deixa eu tentar fazer um resumo aqui. O Antônio Fages é um escritor de São Carlos, também é líder da Academia Literária de São Carlos, uma ONG, né, uma organização não governamental que está junto com a cooperativa de crédito para promover cultura, para poder incentivar a literatura entre as pessoas, mas mais do que isso, né? Mais do que vender livros ou fazer eventos, é uma questão mesmo de mexer com a área cultural, tanto da cooperativa como de outras entidades que podem ter interesse em parceria com a Academia de São Carlos. Basta procurar a cooperativa ou o Antônio Fages, a gente chega e fazer parcerias para a promoção da cultura aqui pelo menos na nossa micro-região. Da parte outra coisa com o aprendizado aqui, de como que uma cooperativa de crédito tem gente tão diferente uma da outra, né? Então, assim, a gente tem espaço para o empresário, tem espaço para a dona de casa, para o pipoqueiro, tem para o escritor, para o médico. A cooperativa de crédito ela não é só de empresários, ela reúne pessoas diferentes e todas elas são donas da cooperativa, elas conseguem tocar esse projeto em comum. E o terceiro ponto que eu queria dizer é que também esse momento de dedicação, né? O Antônio estava dizendo aqui para mim de ser conselheiro fiscal da cooperativa, não só ele está dedicando um tempo para ajudar nesse projeto coletivo, que já faz 20 anos, né, cooperativo, mas também ele tem aprendido bastante com a convivência com as pessoas, com o funcionamento da cooperativa, como ele disse, da contabilidade da cooperativa. Isso, para mim, é o terceiro ponto que me chamou bastante a atenção. Fages, um prazer, muito obrigado. Queria deixar uns minutos finais para você fazer um fechamento e a gente vai encerrando a gravação do nosso CrediAssist Cast. Eu que agradeço, porque são muitas ideias e tentar colocar todas ao mesmo tempo é difícil, mas tem uma coisa que eu tenho me dedicado, além da academia, que é meio que contar a história de São Carlos. A própria CrediAssist que tem uma história magnífica, mas, por exemplo, eu escrevi a história do Julian Fauvel. Quem for mais antigo vai se lembrar. Dá para contar a história de São Carlos sem o Julian Fauvel? Dá. Mas vai faltar um trecho. Eu participei do projeto para escrever a história do Celso Casale, que tem uma história fantástica. E o Celso tem uma particularidade, ele doa todo o dinheiro do livro para a Santa Casa. Teve aqui esses dias o Italinho, nós estamos escrevendo a história da Cardinale, mas mais da marca Cardinale, que é uma família
que também quase não dá para contar a história de São Carlos sem o nome Cardinale, porque tem ainda o trevo da Cardinale, tinha as indústrias Cardinale. Então, juntar essas histórias é uma missão bem bacana. Como eu disse, a própria história da Cred Assisc, que ninguém lá na frente vai lembrar como foi criada, por que foi criada, os percalços para se criar. E individualmente, se a gente pensar, todo mundo tem uma história que vai ser perdida. E isso é triste na cidade, porque os livros de história não vão registrar a história de todo mundo. Uma empresa, uma pessoa, uma família pode procurar a academia para desenvolver um projeto, por exemplo, para eternizar uma memória, uma história? Sim, pode. Isso está dentro da nossa capacidade. A academia tem até 40 membros efetivos. Ela tem 40 membros entre efetivos e colaboradores hoje. E tem gente das mais diversas áreas. Tem uma pessoa que talvez você conheça, o Roberto Prioste, foi diretor da IPTV. O Roberto está escrevendo a história da boate Love Story em São Paulo, que era uma boate que era a boate que iam os que trabalhavam na noite. O Mike Tyson foi preso nessa boate, porque arrumou uma briga. Eu estou morrendo de vontade de ler. Então, essas coisinhas que eu vou chamar de cultura inútil, aquela cultura que não vai te trazer dinheiro, você não está aprendendo aquilo. Eu faço um curso da Cred Assisc porque eu preciso aprender aquilo e vai ser útil, eu vou aplicar. Sim. Enquanto que a cultura que a gente vai brincar, chamar de inútil, ela não me traz dinheiro agora, não tem um motivo específico, mas é uma delícia, porque de repente aparece, amarra as histórias. Muito legal, muito obrigado. Obrigado, Antônio Faz, Cred Assisc Cast, um programa de entrevistas, de diálogos sobre educação financeira, sobre o que é o papel de uma cooperativa de crédito, quem está dentro da cooperativa de crédito, o que está fazendo lá, quem são essas pessoas, e essa é a nossa missão. Estamos aí já com 2 anos de projeto. Se você gostou do conteúdo ou de um fragmento do nosso conteúdo, compartilha, dá o joinha, ajuda a gente a chegar a mais pessoas para conhecer a história do Antônio Faz, a história da cooperativa de crédito e de tantos outros convidados que estiveram aqui com a gente. Tá? Eu sou o Marcos Martinelli, um dos fundadores da cooperativa de crédito e também aqui apresentando o Cred Assisc Cast. Muito obrigado e até a próxima gravação.